Fala, jovem prodígio. Tudo bem com você? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades do PET. Mas antes, gostaria de agradecer aos 30 mil inscritos. Sim, você faz parte dessa conquista. Você que sempre curte, compartilha, deixa sua opinião nos comentários. Não poderia, deixar de agradecer a cada um de vocês. Vocês é que fazem que a gente anime, ter sempre um melhor vídeo para que você se interesse em uma dificuldade que a gente encontra nessa pandemia. Então, felizmente, são vocês que me motivam a trazer o melhor para você. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Bom, então, essa é a nossa quarta semana, apesar de estar escrito semana 3 e 4, é a nossa quarta semana. Você vai achar na página 45, 46, 47. E é a segunda parte de 2. Então, é a segunda parte, eu vou deixar linkada a parte 1, para que você possa assistir antes de assistir essa parte. Tá? Eu vou estrear as duas simultaneamente, então parte 1 quanto parte 2, para que você não tenha problema para isso. Por falar em deixar linkado, vou deixar nos cards também uma playlist de vídeos, que você tem elas, a playlist correção sem enrolação. Essa playlist tem tido bastante visualizações, principalmente para o ensino médio. Não é o melhor formato, porque ela, apesar de falar que não tem enrolação, mas também não tem as explicações. Mas se você está atrasado com o seu material, precisa colocar em dia esse formato da playlist correção sem enrolação, é uma boa forma de você acelerar suas atividades. E assim, você pode, colocando em dia, depois voltar e assistir com as explicações. Nunca deixe de assistir às explicações. Número 4. Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios do Cerrado do Brasil Central. E no seu clímax possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sobre 4 condições de luminosidade. Uma sobre sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com os critérios específicos. Vamos lá ver o resultado, Então, olha só. Condições de luminosidade, a espécie, ela selecionou 10, sol pleno e o sombreamento em relações ali de 30, 50 e 90%, por conta do dossel, que deixava passar quase nada de luz. Então, ela colocou ali até 90%. Então, repare, a espécie 1, sol pleno razoável, 30% bom, razoável, ruim com 90%. Então, o foco que a gente tem que procurar ali é as melhores espécies, ou seja, aquelas que têm sol pleno, que é característico da região do Cerrado. Então, essas plantas seriam as plantas 2, as espécies 2, 3, 4 e 5. Por quê? Dali para baixo é tudo ruim. A 10 talvez razoável, só razoável, Com pouca luz é que ela foi um pouquinho melhor. Mas o nosso foco é o sol pleno, que é a característica do ambiente que vai ser replantado, Então, vamos às afirmativas. Para o reflorestamento da região desmatada, letra A. A espécie 8 é a mais indicada do que a 1, uma vez que ela
possui melhor adaptação nas regiões com mais incidência de luz. Não, né? A gente viu que vamos voltar aqui, da 6 para baixo já não servia para a gente. Então, a letra A não está correta. Letra B. Recomenda-se a utilização da espécie pioneira, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Bom, peraí. Então, 2, 3, 4 e 5. Olha só. Ele pulou a 4. Eu acredito que fosse a espécie melhor adaptada ali, porque ela foi bom em todas o experimento, né? Tanto no sol pleno, com 30, 50 ou 90. Mas o 2, o 3 e o 5 também são espécies muito boas. Então, essa aqui aparentemente está correta. Vamos ver se a gente tem outra melhor, né? Letra C. Sugere-se o uso de espécies exóticas. Vou ler, né? Espécies exóticas. Você vai transferir uma planta de um local para um local que não é de origem dela. Exótico. Não. D. Espécies de comunidade clímax, como a 4. A 4 era boa, mas a 7... Peraí, deixa eu ler de novo. Espécies de comunidade clímax, com as 4 e as 7. São as mais indicadas, uma vez que possuem boas capacidades de aclimatização a diferentes ambientes. Não, a 4 seria. No gráfico a gente tem a 4 como uma boa opção, mas depois da 5 já não serve para a gente. Então 7 também não serve. E letra E. É recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra. Não, tem só sol rachando, sol pleno. Como as plantas das espécies 4, a 4 era muito boa, porém a 6, 7, 9 e 10 já não serve para a gente. Então, a nossa resposta certa, com certeza, é a letra B. Nesse cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica representada pelo algarismo. Então, ele falou, né, células que não possuem parede celular. Células que não possuem parede celular. Então, quem possui parede celular? As bactérias, a gente elimina a monera, fungos, o funge, plantas, o plantae, e algas, o protista, né, o protista que está ali. Então, sobra única e exclusivamente a borboleta. A borboleta, que é a número 5, né? Que é a letra E. Então, número 5, animalia. A nossa borboleta. Número 6. Essas questões modificadas, eu já falei no outro vídeo, mas tomem muito cuidado, porque essas questões a gente vê muitos canais passando respostas erradas. Elas dão, né, possibilidade aí de várias interpretações. Eu já recebi comentários de professores discutindo questões. Então tome bastante cuidado aí com essas questões modificadas, tá? Principalmente em canais que só dão respostas e não explicam o porquê. Tem muitos, então tome cuidado. Número 6. Então, o estudo dos fungos, protozoários, vegetais e animais revela detalhes interessantes. São seres que apresentam semelhanças e diferenças. A respeito desses seres, pode-se afirmar que os letra A, fungos e protozoários são heterótrofos e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os principais realizam a digestão intracelular e o segundo a digestão extracelular. Não, ele trocou, né? Verdade, os primeiros seriam os fungos e segundo os protozoários. Então, os fungos fazem extra e os protozoários são intracelulares. Trocou. Letra B. Os fungos e animais são heterótrofos por absorção e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os
primeiros obtêm nutrientes do meio por absorção e os segundos, em sua maioria, por ingestão. Então, também, né, os animais fazem a absorção do meio, fazem absorção, ingestão. Letra C. Vegetais e fungos são eucariontes e reservam carboidratos. Ambos possuem envoltórios nucleares e apenas vegetais conseguem reservar amido com suas organelas citoplasmáticas. Está tudo certo. D. Protozoários e animais são multicelulares e não possuem plastos em suas células. São formados por tecido verdadeiro e podem realizar respiração celular ou fermentação. Então, essa aqui, né? A gente tem os protozoários unicelulares. Como é que vai ter tecido? Tecido é conjunto de células, eles são unicelulares. Vegetais e animais são eucariontes, multicelulares e possuem várias organelas citoplasmáticas. Possuem em comum o envoltório nuclear, centríolos, lisossomos e plastos. Também está errado, porque centríolos nem tem em todos os vegetais e nem lisossomos. E os animais não possuem plastos. Totalmente errado. Então, a nossa resposta, letra C, né? Vegetais e fungos são eucariontes e reservam carboidratos. Ambos possuem envoltórios nucleares e apenas os vegetais conseguem reservar amido em suas organelas citoplasmáticas. Os fungos já reservam glicogênio. Número 7. Nos sistemas mais antigos de classificação, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, o que não ocorre atualmente. Com base nesse fato, cite duas características que justifiquem a retirada dos fungos do reino das plantas. Eles hoje têm uma classificação, né, o fungo, que é só de fungos. Tem vários tipos de fungos, comestíveis, alucinógenos e venenosos. Então, são duas características típicas, né? Parede celular de quitina e são células heterotróficas. Então, a grande diferença do reino planta, né, dos vegetais, é fabricar seu próprio alimento. Então, os fungos não conseguem fazer isso. E a parede celular, apesar deles terem a parede celular, é de quitina, né, diferente da celulose das plantas. Então, assim, eu imagino que um dos maiores motivos, né, dessa confusão de associar os fungos às plantas e acharem que pertencem ao mesmo reino era o mutualismo que esses dois organismos têm na natureza. Então, até que se pôde ter mais pesquisa, mais argumentos, mais equipamentos, mais tecnologia para diferenciar essa característica, né? No caso das plantas, poder produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. E os fungos não ter esse mesmo mecanismo foi o grande diferencial para tirar um do outro. Mas essa associação, né, no início, provavelmente era com esse intuito, né? São organismos que estão basicamente juntos na natureza. Como é um mutualismo, eles não têm prejuízo, um ajuda o outro, na verdade. E, consequentemente, no início, né, quando o estudo da biologia ainda não existia, que se estudava a natureza, os pesquisadores achavam essas estruturas sempre juntas, e aí pode ter confundido como talvez um galho de árvore, uma estrutura, né, dependente não, uma estrutura que fazia parte da planta, e aí associaram. Mas hoje eles têm reinos distintos porque possuem essas características específicas. Bom, antes de finalizar, gostaria de avisar que eu sempre deixo, né, no começo ou no final do vídeo, cards e playlists. Elas são bem interessantes para que vocês consigam se orientar. Então, ou no começo ou no fim, ou no começo e no fim, eu sempre deixo playlists. Não deixe de verificar, né, as outras correções, as semanas. Se você, né, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. É o que faz, né, o canal aí ser relevante. A gente tenta responder a todas as questões assim que possível. Se você assistiu o vídeo até agora, ele foi útil para você, curte, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever, ative o sininho para todas as notificações. É a melhor forma que você tem
para notificar, né, para avisar que o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo e ele toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai te notificar. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre. Então, para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou em casa número 5. Observe o cladograma. Então, vamos diminuir um pouquinho para a gente poder encaixar o cladograma junto com a nossa pergunta. Nesse cladograma, células não possuem parede celular. Nesse cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica representada pelo algarismo arqueoso. Nesse traço, fungos protozoários são heterótrofos, heterótrofos, número 7. Nos sistemas mais antigos de classificação, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, que não ocorre atualmente. Com base nesse fato, cite duas características que justifiquem os sistemas mais antigos de